5 erros comuns que estão fazendo você perder dinheiro na sua lavoura sem perceber. Bom, esse é nosso canal Lavouras Lucrativas. Como eu sempre digo, uma lavoura boa é lavoura que dá lucro. Então aqui você vai aprender como aumentar a lucratividade por hectare e reduzir custos. Basicamente, esse é um vídeo que eu quero poucas edições, então eu quero que ele seja direto ao ponto e que você se beneficie desse conteúdo. Então eu trouxe um roteiro, tá, completo para vocês, onde nós vamos passar por esses 5 passos de forma direta e objetiva, como sempre, né? O primeiro ponto desse vídeo aqui que eu quero trazer para vocês é uma conta que eu fiz com um cliente, tá? Onde a gente chegou na conclusão que por hectare a gente estava perdendo em média R$400, tá? Por não saber desses 5 aspectos aí. E que daria para fazer a gestão disso melhor, né? Para não ter esse resultado, vamos falar assim, subtraído do resultado final da linha final do negócio. Porque o nosso objetivo é rentabilizar o patrimônio do cliente, né? Então, o retorno sobre a terra, sobre o investimento que ele faz. Então, nesse vídeo, né, a gente vai abordar esses 5 temas que você está perdendo dinheiro na lavoura e pode reverter isso aí no seu negócio, seja você um profissional do agro ou um agricultor. Então, para você, né, que entrou nesse vídeo aí, eu solicito que clique, deixe seu gostei, siga o canal. Nós estamos começando hoje. Antes eu postei alguns shorts aí para vocês, né, com conteúdos que eu já compartilho em Instagram, às vezes até em alguns vídeos mais longos que eu faço, ou lives, mas agora nós vamos ter esses vídeos aqui semanais, tá? Então, para você que quer gastar menos e aumentar o seu lucro por hectare, eu falo para você seguir o nosso canal e ficar até o final desse vídeo, porque o erro número 4 é um dos mais cometidos. Com certeza você já viu alguém cometer esse erro, ou você mesmo como profissional pode ajudar o seu cliente se ele estiver cometendo este erro. Então, o primeiro ponto: aplicar o fertilizante sem avaliar corretamente a análise de solo. Nós temos uma empresa de agricultura de precisão, onde a gente presta esse serviço, e muitas vezes o que a gente entende é, o cliente acredita que por ter uma propriedade menor não compensa fazer, ou que vai ficar caro, vai encarecer muito. Mas eu te digo que sem esse parâmetro, a sua lavoura ela já não tem um nível de assertividade real e ela já vai ser muito limitada em termos de produtividade. Então eu digo que, cara, não fazer a análise de solo. Outro detalhe que a gente fala em correção de alumínio, né, ou aplicação de nutrientes, a gente precisa pegar essa análise e interpretar ela com base no retorno sobre o investimento. Então, suponhamos que você não faça análise, você já está adubando tudo ali com um parâmetro só, você já está tendo uma limitação de produtividade. Suponhamos que você faça a análise, mas não siga, ou não interprete da maneira que é necessário. Você vai ter uma limitação pelo fato de tratar todo o solo como se fosse uniforme, sendo que não é. Em algumas áreas da lavoura, uma lavoura com uma média de 75 sacos, por exemplo, em algumas áreas você vai ter colhido 90, em algumas áreas você vai ter colhido 80, em algumas áreas você vai ter colhido 60. Por quê? Porque existem manchas, existem variáveis ali na lavoura, onde você precisa tratá-las de acordo com cada porção de solo, tá? Então esse é o primeiro ponto, uma recomendação de correção de alumínio no solo, uma recomendação de aplicação de NPK, uma recomendação de aplicação de gesso, ou qualquer fonte de enxofre, etc., que você queira aplicar, sem ter a base da análise de solo, ou, melhor ainda, né, dos grids que você busca entender, ela já é limitada em termos de retorno, tá? E a gente quer o retorno sobre esse investimento. E para cada adubação, para cada decisão, precisa ter uma estratégia de produção naquele sistema. Então, o primeiro ponto, pessoal, é análise de solo, definição de grid, estruturação de uma zona de manejo, né, onde você vai pegar porções de solo semelhantes e fazer essa definição para que você consiga ter uma recomendação assertiva e, de fato, buscar uma estratégia produtiva para o seu sistema. Culturas que vão vir ali se beneficiem dessa adubação que está sendo planejada, de fato, de acordo com a necessidade daquele solo. Lembrando que a gente aduba o solo para adubar, de fato, a planta. Então, você fornece o nutriente para o solo para que a planta se beneficie disso. Erro 2. Ignorar o efeito residual das culturas. Então eu trouxe aqui para vocês, quando a gente tem esse paradigma de a soja deixou nitrogênio, mas extraiu muito fósforo e muito enxofre, e eu vou só colocar a reposição, eu vou só fazer a complementação ali, vou adubar o que foi exportado. Não, a ideia não é essa, tá? Uma adubação que a gente busca altas produtividades ou uma lavoura de alta performance, ela é baseada na necessidade da cultura, sim, porém, ela é baseada também no sistema. Por quê? Porque
Às vezes você está construindo um perfil de solo com base em fósforo, enxofre, potássio, etc., onde o que sobrou da soja vai estar disponível para o milho, então sua estratégia do milho já começa na soja. Muitas vezes você vai fazer uma adubação complementar no milho que precisa estar disponível nos primeiros dias, então você não pode depender 100% daquilo que sobrou da soja ou que tem disponível ali, você já precisa fornecer algo a mais. E a sua soja, a depender da cultivar, ela tem exigências diferentes. Tem materiais que exigem muito potássio, muito enxofre, tem materiais que são mais rústicos. E as cultivares mudam muito, a cada 3 anos muda muito a cultivar de cada região. São muitas cultivares lançadas e a gente precisa se adaptar novamente, atender novamente as exigências. Então, sempre que você for adubar, avalie a cultura anterior e avalie a cultura posterior, para que no sistema você consiga reciclar esses nutrientes e também, além de complementar a necessidade da cultura, construir um perfil de solo. A adubação complementar, basicamente, ela ao longo do tempo, ela não permite um acréscimo de produtividade. Você vai ficar num platô, fornecendo só o que a cultura anterior exportou, o que não faz sentido, porque quando você constrói um perfil de solo, você se torna mais resiliente e consegue explorar um potencial produtivo maior se o clima estiver favorável. Erro número 3. Não registrar os custos da lavoura em tempo real. Matheus, por que você diz isso aqui em tempo real? Eu até anotei aqui, ó, sem controle de custo por hectare, você perde a noção do seu ponto de equilíbrio. O lucro vai embora e você só percebe isso na colheita. Por que eu te digo? Porque de repente você vai incrementar ali com uma aplicação a mais de um fungicida, você vai precisar de uma aplicação a mais de nutrição foliar, ou de biológicos, ou de um aminoácido, ou você aumentou o adubo, vendo que o tempo está favorável, você fez uma cobertura ali mais robusta, por exemplo, de potássio, ou você reestruturou o seu investimento, um exemplo na safrinha, acontece muito, começa chovendo bem, depois às vezes as previsões são muito ruins, para de chover, a cultura não está respondendo porque não tem água, você redimensionou o seu investimento, então você tem que ter aquilo ali em tempo real, para você ir vendo qual o custo, né, que aquela lavoura, mesmo planejada no início, de fato, qual o custo que aquela lavoura está tendo, para que você veja se está coerente com o seu planejamento e se dá tempo de fazer algum ajuste. E eu digo que redimensionar investimento pode ser para mais ou para menos. A gente pensa que redimensionar investimento é só enxugar, né? É só para menos. Não, muitas vezes você pode explorar um potencial, porque o preço está melhor, o clima está respondendo, a cultura está respondendo a campo. Então, redimensionar investimento, mas isso tem que ser em tempo real. Então, você pode ter alguns clientes, tem centenas de fazendas aí que eu já visitei, tem software de gestão, outros têm uma planilha bem feita, uma planilha de custo, e outros têm ferramentas aí de gestão que são interligadas, né? Entre as fazendas, controladoria, etc. Mas você precisa ter esse custo em tempo real, seja ele de combustível, de pessoas, de insumos, maquinário, seja de variáveis, né? Que de repente você vai precisar ali durante o ciclo, uma aplicação de drone, uma aplicação extra que você vai ter que fazer na lavoura. Erro número 4, comprar insumos no impulso ou fora de planejamento. Um detalhe interessante, e aqui eu trouxe para vocês no roteiro uma frase interessante, ó. Promoção não significa economia. Comprar sem entender o momento certo do mercado ou o real custo-benefício do produto é perder dinheiro na certa. Por que eu te digo isso? Às vezes você vê uma oportunidade boa do insumo que está em conta, está barato, mas você não precisa daquilo na sua lavoura. É custo desnecessário. Às vezes você compra porque está tendo uma oferta ali específica, um viés comercial, mas aquilo vai só onerar seu investimento sem trazer retorno. ROI. O que a gente sempre fala aqui e o que me baseia em negócio não é só sacas por hectare, produtividade por hectare. Isso aí pode mascarar um retorno. O que baseia o investimento é ROI. E aqui você compra insumo, às vezes, fora do planejamento ou por impulso, ou por uma necessidade que aconteceu na lavoura, às vezes por falta de planejar, você precisa comprar as coisas ali mais atropelado, e isso gera um custo muito grande. Eu sempre costumo falar isso. Às vezes você aumenta uma aplicação, aumenta duas, às vezes você muda um planejamento incrementando ele sem a necessidade. Tá? Então, não compre por impulso nem fora do seu planejamento, a não ser que seja algo que, na sua avaliação, gera retorno sobre o investimento e vai ser estruturado e planejado. Esse é um erro extremamente comum, tá? Sai no início com o planejamento X, aumenta 10, 15% durante o ciclo e aí seu lucro vai embora. E o erro número 5 é não mensurar o resultado de cada prática. Eu fiz uma anotação aqui muito interessante e eu sugiro que você também, ó, pega uma caneta e um papel e anote. Você está adubando melhor ou você está adubando mais?
Você está medindo o retorno dessa adubação, de cada insumo? O ROI por hectare precisa ser monitorado, senão você só tem um custo bonito e uma produtividade mediana, ou seja, o custo está elevando, você está investindo, mas sua produtividade não cresce, a produtividade mediana. Então é necessário, pessoal, que cada investimento traga retorno, mas você precisa analisar isso com métricas. Eu fiz enxofre com bentonita, eu fiz gesso, eu fiz calcário, quantas toneladas, qual calcário, qual PRNT, qual produto eu usei para adubação, super simples, ou eu usei uma fórmula, ou eu usei um adubo já micrado. Melhorou, não melhorou, naquele talhão me trouxe resultado, fez sentido pro meu negócio. Enxofre na base ali, às vezes produto com 9% de enxofre, e quantos sacos a mais? Eu tenho essa métrica, eu fiz um paralelo na mesma cultivar, no mesmo talhão, o que o adubo me deu de retorno. Eu testei cultivares de soja na minha base ali, na minha região, altitude e manejo, para poder depois implementar na próxima safra, ter opções de cultivares de soja, de genética diferente. Eu adaptei aquela área que talvez eu colhe pouco contra nematóides a uma genética mais resistente aos nematóides. O que ela me trouxe de retorno? Quantos sacos de acréscimo? Tudo na fazenda tem que ser mensurado. E aí eu trago esse erro número 5, que é não mensurar o resultado de cada prática agronômica. Por quê? Porque adubar mais significa adubar melhor. E se você fica adubando mais sem ROI, você só aumentou o seu custo. E o que eu mais vejo não é incomum, tá? Então é com grande frequência que eu vejo lavouras há 5, 6 anos produzindo a mesma coisa, porém o custo vem corroendo a margem. Então o que dava lucro há 5 anos, 70 sacos, 65 sacos, hoje praticamente empata. E aí o custo vem crescendo e a produtividade não rompe. Porque às vezes nós não avaliamos métricas. Cada ano não é igual ao outro. Eles mudam. O clima muda, mas as práticas agronômicas, muitas vezes elas são semelhantes e você não avaliou como fazer da melhor maneira. Seja a janela de plantio da cultivar, seja como que ela se comporta em ano mais chuvoso, um ano mais seco, seja tudo isso que eu falei com relação à adubação, genética, ambiente, para que você entenda o que é melhor para o seu negócio. Um bom negócio, uma lavoura lucrativa começa no planejamento. Então, assim, eu agradeço sua atenção até aqui. Se você quer reduzir acima de 80 sacas de forma consistente, se você quer entender melhor as decisões técnicas, precisa entender o efeito delas interligadas, não avaliar isso de forma descorrelacionada, tá? Porque eu te digo que a soma desses fatores parece insignificante, tudo isso somado é o que te entrega uma produtividade satisfatória. E aí, cada erro hoje impacta na safra seguinte. E onde você quer estar daqui 5 anos, né? O que você quer colher de produtividade? Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, comenta aqui se algum desses erros você já viu alguém cometendo, se você é profissional do agricultor, já cometeu algum desses erros, já viu isso no campo, digita aqui embaixo. E se você quiser um material gratuito, né, com 10 práticas que aumentam o lucro por hectare, é só você ir lá no nosso perfil no Instagram, que o link vai estar na bio, só você clicar e baixar, é gratuito. Então, obrigado por assistir até aqui, nos vemos no próximo vídeo.